E o Bruno usa bastante, né, o arquétipo do sábio. Eu acho que uma forma que a gente faz muito legal em dupla, no caso, né, de quebrar um pouco essa parte do arquétipo do sábio, é justamente porque eu mostro a parte humana do Bruno, né? E ele também quebra bastante com esse humor ácido que ele tem. Então isso traz ele mais próximo das pessoas no geral. E eu acho que isso aproxima, cria comunidade, cria esse senso de pertencimento. E a gente consegue fazer isso muito bem como casal e também porque eu mostro os bastidores e tudo mais, então tô sempre mostrando os dois lados das coisas. Casal é um gatilho forte. Tanto que a gente finge que tá junto até hoje. Mesmo estando separado, né, Bruna? Se tivesse separado, não estaria brigando comigo. É verdade. Mas isso da comunidade é tão forte que a gente se define assim como empresa. Porque tem lá as EdTechs, né? Empresas tecnológicas de educação. A gente fala que ela é uma EdContech, por conta de comunidade. Inclusive, o lançamento do NFT que a gente fez foi pensando nisso, em reforçar comunidade, né? E toda hora a gente está quebrando a cabeça. Ontem eu mandei ideia para o Juvenal, falei contigo também, vou falar para o Júnior depois a ideia, falei com a Malu, de ideia que a gente tem para deixar essa comunidade mais exclusiva, dar benefícios, trazer as pessoas para perto. Porque isso é muito forte, de fato. Inclusive, esse gatilho do pertencimento é muito forte. Tanto que a gente pega religiões, usam isso há muito tempo e de maneira muito bem sucedida. Sim. Inclusive, trazendo um pouquinho de forma mais palpável, que eu falei de comunidade e tal, e para construir comunidade, quem é meu seguidor, ele tem um senso de pertencimento muito grande, porque ele entende todas as nossas linguagens. Então, a gente tem uma linguagem própria, a gente tem rituais sempre. Então, sempre tem um monte de coisa que acontece no meu Instagram que acontecem de forma frequente e as pessoas conhecem. Então, rituais, uma fala própria, as pessoas conseguem, de uma forma ou de outra, se espelhar em mim, porque eu não sou uma pessoa inalcançável, digamos assim. Sim, então, tem várias coisas que eu faço de forma proposital e muitas delas também acontecem de forma orgânica e eu só direciono para que a gente consiga, de fato, construir essa comunidade bem forte. São 6 passos para construir uma comunidade. Se vocês quiserem anotar aí, bem rápido, eu vou falar aqui. Organização, hierarquia, gamificação, palavra secreta, dialeto e ponto físico. O que é a palavra secreta? É o que a Malu falou. Esse tipo de coisa, assim, que só a comunidade carismático, sabe. né? Mas o dialeto não seria isso? Dialeto é um jeito de falar. Então, por exemplo, se a gente fosse skatista, sei lá, teria um dialeto nosso e tem palavras secretas aí no meio também, mas, por exemplo, a gente não fala palavras erradas, a gente fala algumas sim, né? Mas a gente fala mais bonitinho, né? Repete aí, por favor. Organização, hierarquia, gamificação, palavra secreta, dialeto e ponto físico. Ponto físico? Por isso que é importante evento. Um evento por ano, por exemplo, da comunidade. Para eles se encontrarem. Embora a gente seja na internet, metaverso e tudo mais, nada compara com ponto físico. A igreja tem ponto físico, o time de futebol tem ponto físico, que é o campo de futebol. Os três maiores... E um produto não seria um ponto físico? Não. Os 3 maiores organizações que utilizam do poder do pertencimento da tribo, né, nações, grandes nações, time de futebol e instituições religiosas. E todas elas têm todos esses 6 pontos, certinho. Uma vez você fez uma analogia explicando o sucesso da igreja que eu achei genial, cara. Isso, cara, eu ia até trazer agora. Você está falando de prova social, por exemplo, né? Acho que todos os gatilhos que a gente fala hoje, todos, sem exceção, eles estão presentes na igreja. Sim. E eu acredito que, de certa forma, talvez ela seja a instituição empreendedora de maior sucesso da história, né? Visto o tempo que ela existe, né? Então, existem vários gatilhos, mas falar de um apenas, prova social. A gente hoje no marketing digital ensina, olha, você precisa ter prova social, colha provas sociais, aí bota na página de vendas e etc e tal. E, cara, olha só, o que é prova social na igreja? O testemunho, né? Ou na religião, ou enfim, depende da sua fé. Então, o testemunho é uma prova social extremamente forte. Então, vou dar um exemplo fora. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa falando assim, cara, você recomenda que eu faça esse programa aqui para emagrecer? Falei, cara, eu emagreci 19 quilos. Sim. Então, poxa, prova social. De fato. Né? Agora, na igreja, eu mudei minha vida por causa disso. Né? Alguma coisa a ver com espiritualidade. Eu mudei minha vida por causa disso.
E no momento que eu faço isso, eu dei um testemunho, né? E existem muitas religiões que são missionárias, outras que não são missionárias. Ou seja, aquelas que você tem o intuito de divulgar e aquelas que não. Por exemplo, o judaísmo não. O judaísmo, eles não têm o interesse em divulgar para que outras pessoas virem judeus. Não existe isso. É até um pouco complicado a denominação, né, de ser judeu para quem não nasceu judeu. Então, assim, isso é muito delicado. Mas para aquelas que são missionárias, cara, elas incentivam você a falar sobre o seu testemunho. Então, isso aqui é uma grande prova social. E se você for ver, tudo que existe de mais bem-sucedido nas empresas já existia antes como concepção na igreja. Então, exemplo simples. Poxa, existem processos nas empresas, né? Toda vez que tem algum problema, o problema é ou não tem um processo, ou o processo está ruim, né? Ou as pessoas não estão treinadas para seguir o processo. Quando você olha para uma igreja, enfim, independente da sua religião, você geralmente tem um grande manual, que é a Bíblia. Então, por exemplo, eu falei uma coisa aqui sobre batismo. Tem gente que falou, não, mas não é exatamente assim, etc, etc. Poxa, por quê? Porque existe um manual, né? E, obviamente, é porque eu decidi não me aprofundar na hora, mas existe um grande manual. E nas empresas tem que ter processo, né? Você tem a comunidade, né? Que foi o que vocês estão cursando agora. Cara, na igreja as pessoas chamam de irmãos. Caraca. Então, poxa, a gente chama a comunidade às vezes de primos, etc e tal. Então, assim, existe uma comunidade, tá? Existe uma dor a se resolver. Então, existe uma série de coisas que, assim, tem um checklist na igreja, um checklist, desde símbolos. Pô, qual é o símbolo da igreja? Tem uma cruz. Pô, o marketing. Poxa, antigamente a igreja sempre tinha um negócio para cima com uma cruz, que, pô, era a coisa mais alta da cidade, então todo mundo te via lá, né? Aí você tem tá na dúvida? Pergunta para o seu cliente. Pô, a igreja faz isso, tem lá né? Você vai se confessar, vai falar tudo o que está acontecendo com a sua vida. Na hora que eles forem pregar, vão falar exatamente dos seus problemas. Que é igual uma empresa. O que você gostaria? É isso, tal. E adapta o seu produto em relação a isso. Então, cara, existe um checklist gigantesco de que tudo que é aplicado lá ajuda você a escalar seu negócio. E como a gente está falando de gatilhos e persuasão, acho que um dos grandes é a prova social, que na igreja é o testemunho, e nos nossos produtos cara, olha que legal, fiquei bonita com essa roupa, e não sei o que lá. Eu vendo materializa cara, quando eu tô magra. É tipo isso, entendeu? Óbvio. Isso é sensacional. Aí é o skin da game, né? Aí é o skin da game. E a galera... Aliás, posso um último PS? Você falou uma coisa muito legal. Pô, eu vendo porque eu tô magra, né? É impossível, isso é mais difícil. Mas é muito difícil. Eu vendo mais quando eu estou mais magra. Certo? Vai gastar mais energia para persuadir. Mas por quê? Porque isso daí é o skin da game, certo? Você tem sua pele em risco. Perfeito. Na igreja também. Por que a maioria das pessoas, elas nasceram religiosas e abandonaram a religião? Porque elas acreditavam no que elas ouviam e as pessoas que tinham o skin da game as traíram de alguma forma. Então imagina, você pega um pastor que foi pego roubando, aí envolvido com pedofilia, sei lá o quê, você fala, cara, isso daqui é Deus? Poxa, então eu não quero isso. Então o skin da game dele, ele fez você se afastar disso. E numa empresa a mesma coisa. Olha o que eu tô usando como emagrece. Aí você vai engordando, você fala, caraca, não dá certo. Né? Então ele fala, pô, se essa é a concepção do bem, não é isso que é o bem para mim, né? Exato. Então o skin da game é muito importante também. Tem um outro ponto que você estava me lembrando aqui enquanto falava, né? Você falou dos rituais que a sua comunidade tem, horários, toda segunda é uma coisa, toda última quinta-feira do mês é outra. A igreja faz muito bem isso. Todo domingo. Todo domingo e começa sempre do mesmo jeito, até chegar na hora que você vai ter um sermão sobre algum assunto específico. Sim. Mas o pessoal tem medo, às vezes, em rede social, de ser repetitivo. Não posso ser repetitivo. Quando você vê, por exemplo, a Malu estava assistiu durante semanas seguidas a Virgínia, que deve ser uma das pessoas que mais bate audiência no Instagram hoje. O pessoal fala, não passa nada demais. Ela assistiu e anotava. Ela faz isso todo dia, ou seja, ela criou um ritual com a comunidade.